A Lívia foi diagnosticada aos 4 meses com atrofia muscular espinhal e a atrofia, que é mais conhecida como AME, é uma doença neurodegenerativa e ela se dá pelo enfraquecimento dos músculos. Coisas simples, por exemplo, como ficar sentado, como ter o sustento da cabeça, como respirar, como comer, são coisas que acabam prejudicando a criança. E a Lívia é uma bebê linda, planejada, muito esperada, que mudou completamente a nossa vida com um diagnóstico de AME, de atrofia muscular espinhal, do tipo 1 mais grave. O diagnóstico da Lívia foi muito difícil pra gente, porque de repente os médicos começaram a colocar uma expectativa de vida da nossa filha, de no máximo 2 anos. Então, quando a gente recebeu o diagnóstico, só o que a gente fez foi correr para garantir que ela permanecesse com a gente. Cadê? Onde tá a Lívia? Achou! Tá aqui. Hoje, a Lívia se encontra em boas condições, com muitos dos cuidados que a gente tem. A Lívia hoje usa a ventilação não invasiva e ela tem conseguido se manter muito bem com o medicamento que hoje é disponível no Brasil, o Spinraza. O que você tem aí? Mostra o que tem na mãozinha ali. Aqui na mãozinha, o que tem? Ai, Mostra. então vamos mostrar a caixinha. Esse a Lívia fez hoje. A Lívia fez hoje a sua 6ª dose. Acontece que esse medicamento ele não cura a AME, ele tem a função de estabilizar a doença, mas ele também não retira todos os riscos que ela corre em função do diagnóstico. A Lívia tem um dia muito puxado e muito cansativo. Todas as terapias que ela tem durante um dia são cansativos. A gente fica cansado só de ver. A gente imagina o que ela não cansa de estar sofrendo todos os dias. Por exemplo, ser aspirada todo dia, ser aspirada várias vezes ao dia. A Lívia é uma criança, a Lívia é um bebê, é o nosso bebê. Acontece que, apesar de ser uma doença extremamente grave, a gente soube que existe um medicamento que cura a doença e que vai manter a Lívia aqui com nós, tendo uma vida plena e saudável. E apesar da gente tomar mais um baque quando a gente soube que esse medicamento custava milhões, a gente não pensou 2 vezes e a gente sabia que era o que a gente queria fazer e era o que a gente deveria de fazer por ela. A Lívia precisa fazer esse tratamento da cura até os 2 anos de idade para que ele seja realmente efetivo. Então a gente corre contra o tempo, porque hoje ela tem 1 ano e 3 meses. A gente sempre aprende no curso que a gente não deve se envolver emocionalmente, mas não tem como. Quem convive com a Lívia e quem conhece ela sabe o quanto ela é incrível e o quanto essa criança luta. Ela se supera a cada dia. E toda vez que ela faz alguma coisa diferente, que ela vence algum exercício, alguma coisa, uma brincadeira, levantar um brinquedo, que é uma coisa simples para qualquer criança, mas para ela é um esforço tremendo, a gente vibra com ela. Porque é uma luta todo dia. Lívia tem muita vida. Os olhos da Lívia me transmitem muita vida, o sorriso da Lívia me transmite muita vida. E isso me incentiva a buscar cada vez mais, sabe, o tratamento para a Lívia, porque eu sou mãe de 2 meninas e quando eu olho para a Lívia eu enxergo um pouquinho das minhas filhas assim.
E eu quero que Lívia tenha uma qualidade de vida, eu quero que Lívia tenha vida, né? E uma vida com qualidade. Então, quando eu olho para Lívia, eu vejo vida, eu vejo esperança. Força! Que legal, amor! O dia a dia dela é bem complicado, muita fisioterapia, sessão de fono, sessão de terapeuta ocupacional. E felizmente a gente tem esses profissionais, são muito dedicados. E eles se apaixonaram por ela. Então, eles fazem tudo para que ela fique bem. E assim ela vai lutando todos os dias. Ela é uma criança que é muito guerreira, ela é muito esforçada, mesmo sendo um bebê, a gente vê que não é qualquer coisa que abala ela, até mesmo quando se está aspirando ou se está fazendo um movimento mais invasivo, ela consegue até às vezes sorrir durante, né, o que acaba nos trazendo uma grande alegria, faz com que a gente venha e traga o melhor sempre para ela, né? Então, para quem já ajuda a Lívia, a gente agradece muito, porque a gente que trabalha aqui com ela, a gente acaba se envolvendo bastante, a gente gosta muito dela. Então, para quem está ajudando, muito obrigado, que continue ajudando até a gente conseguir atingir nosso objetivo, que é 9 milhões. Para quem não conhece, eu peço que pesquise sobre ela, pesquise sobre a doença, tenha um pouco de empatia, porque não é fácil o que a família da Lívia passa. Linda, né? Alguma coisa assim, daí. Tá linda esse peitão. Eu era mais aqui no meio. Eu nunca vou esquecer o dia 23 de outubro de 2018, o dia em que a Lívia nasceu. Naquele momento eu senti como se tudo fizesse sentido e foi a alegria mais intensa que eu já tinha sentido na minha vida. Os primeiros meses de vida da Lívia com a gente foram como a gente imagina que seja de todas as famílias. E lá pelos 3 meses a gente começou a perceber que ela não estava desenvolvendo algumas habilidades. E por mais que a gente não quisesse acreditar que havia algo de errado, a gente foi atrás de todas as formas possíveis para confirmar se estava tudo bem com a Lívia. E aí os nossos maiores medos foram confirmados quando a gente recebeu a confirmação do diagnóstico. Outro dia que eu não vou esquecer foi quando o médico nos chamou para dizer que a Lívia tinha atrofia muscular espinhal, conhecida como AME do tipo 1, dos mais agressivos. Nesse dia a sensação foi oposta ao do nascimento. De uma profunda esperança de que tudo ficasse bem, a gente passou desespero total diante de uma doença
sobre a qual a gente não tinha muita informação. Só sabia que podia custar a vida da nossa filha. Uma dor que não dá para explicar. E é uma dor que eu ainda sinto quando eu paro e penso que ela continua correndo esse risco e que de uma hora para outra ela pode nos deixar. Algo que eu não suportaria. A gente nunca aprende a conviver com essa dor. A gente só continua de pé porque acredita que de alguma forma vai acontecer alguma coisa boa e que a gente precisa estar lá para seguir lutando com ela. Ter a possibilidade de um medicamento que cura essa doença, uma doença que tira o nosso sono e que nos apavora a cada instante, pela primeira vez parecia que tinha uma chance real que a Lívia pudesse vencer a AME. A gente acompanhou angustiado cada notícia sobre o novo medicamento. Uma das coisas que logo se falou é que o medicamento seria o mais caro do mundo. Quando anunciaram o valor, por volta de 2,5 milhões de dólares, foi outro baque. A esperança de ver a Lívia curada de repente deixava de existir porque a gente nem conseguia imaginar juntar o que, em reais, dá aproximadamente 9 milhões. E na medida que as pessoas começaram a ficar sabendo da nossa história, mais e mais gente começou a nos procurar para querer ajudar. E a campanha foi crescendo e crescendo numa proporção que a gente não podia imaginar. Mas hoje nos dá a certeza de que é possível chegar lá. Ainda é uma corrida contra o tempo. A Lívia precisa receber o Zolgensma antes de completar 2 anos de idade e precisa estar em boas condições de saúde. Por isso ela continua recebendo Spinraza, que diminui os efeitos da doença e ajuda a desenvolver algumas habilidades. E fora isso, ela faz uma série de terapias com físio, fonoterapeuta ocupacional. Às vezes são 5 sessões por dia, todos os dias da semana. É uma rotina dura para uma criança tão pequena e muitas vezes a gente fica com o coração partido de ver tudo que ela precisa fazer só para continuar viva. E a gente celebra também cada pequena conquista dela como se fosse a maior do mundo. É por causa de tudo isso que a gente pede a tua ajuda. Ela, a Lívia, é uma parte tão importante das nossas vidas que a ideia de perdê-la ou de não dar a ela tudo que eu posso me consome por dentro. A Lívia tem nos mostrado que juntos somos mais fortes e é por ela que a gente não pode parar. A Lívia é luz. A Lívia faz a gente acreditar. A Lívia é a maior prova do amor de Deus pela gente.